Brasil é um dos países que mais acessam a internet no mundo. Segundo uma pesquisa do Ibope, quando somadas as conexões em residências e no trabalho, quase 45 milhões de pessoas têm acesso à rede. Você ainda tem alguma dúvida de que comércio eletrônico tem um grande potencial? Os especialistas não. Acredito que até 2012 nós vamos ter muitas surpresas, até pelo desenvolvimento de novas tecnologias, velocidade de acesso, facilidade de acesso que as pessoas estão encontrando, facilidade de compra de equipamentos, né? Então esse número deve com certeza chegar em 2012 próximo a pelo menos 90% da população com condições de acessar, não necessariamente acessando, né, mas com a possibilidade de acessar a internet. Oi, pessoal! Oi! Ih, todo mundo concentrado. Apesar das lan houses ficarem cheias, o silêncio impera. Comunicação só se for pelo computador. Aliás, as lan houses estão se multiplicando e são uma ótima alternativa para quem não tem acesso à rede em casa. Estima-se que esses espaços sejam responsáveis por metade das conexões no país. Sinal de que a internet não é só para as classes altas, não é, Olímpio? Há 10 anos atrás se discutia muito que a internet era um veículo para a classe A e B. E hoje a gente já percebe que não, porque a classe C, D e E são grandes consumidores, o maior público consumidor hoje na internet é a classe C. E a classe D e E também utiliza com bastante frequência, principalmente em termos de cotação de preço. E para compra também de produtos mais baratos, a gente vê hoje, por exemplo, um crescimento muito desses sites de leilão, né? De produtos usados, inclusive, ou de produtos importados. Então a internet facilita muito para as classes que procuram o preço. E ao mesmo tempo a classe A e B hoje compra até carro importado e apartamento, né? Nós vemos aí casos como a Tecnisa, por exemplo, que é uma construtora que já vende 27% das suas vendas são realizadas pela internet. Outras construtoras como a Cirela também tem tido um resultado muito grande hoje em e-commerce. E casos como a da própria BMW, que na Europa já vende 80% dos seus carros pela internet. Porque a possibilidade de customização através do e-commerce é muito maior. Quando você vai na loja, você tem meia dúzia de opções para escolher. Então, já é uma tendência, por exemplo, na Europa, a própria BMW não ter mais a venda presencial e as próprias concessionárias passarem a ser apenas um ponto de suporte, de revisão e não mais o grande ponto de venda dessas montadoras, né? São muitas as empresas que perceberam o valor do comércio eletrônico. No Brasil, então, com a entrada do Walmart e Casas Bahia, junto com o fortalecimento das operações do Ponto Frio, Extra e Magazine Luiza, o mercado de vendas por meio da internet, no primeiro semestre deste ano, registrou um crescimento de 25% no faturamento. O setor moveleiro aos poucos se enquadra nessa realidade. Ainda falta muito, mas empresas como a Lojas KD garantem boa parte do orçamento com as vendas pela internet. As outras lojas que acabam vendo o sucesso de pequenas empresas como a Lojas KD, se transformando em médias empresas e quem sabe grande daqui a pouco, começa a seguir os seus passos, né? O legal da web é que você tem como acompanhar a evolução de maneira mais transparente. Então a gente sabe que praticamente todos os concorrentes dela acessam essa loja semanalmente, né? E aí está a competência de tentar sempre ficar à frente, mesmo tendo uma loja, um site, uma loja aberta para toda a concorrência, né? Aí tem o trabalho de ficar sempre reinventando o negócio. No caso da Lojas KD, o dono da empresa só se envolve com a parte da logística. A gestão do negócio na internet fica por conta de outra empresa. Nossa, esse computador é do tempo do EPA, quando a gente nem sonhava com laptop. Internet em casa, então, nem pensar. Mas isso faz mais de 20 anos. Hoje, todo mundo acessa a rede para se comunicar e, por que não, comprar. Já comprei várias coisas pela internet. Recentemente, uma semana atrás, eu comprei alguns eletrodomésticos. Foi bem sucedido, eu não tive problema nenhum. A internet, eu acredito que dá segurança, apesar da gente, num primeiro momento, desconfiar
porque normalmente eles vão pedir cartão de crédito. Isso no primeiro momento assusta, porque todo mundo sabe de fraudes que acontecem, né? Receptividade e exigência. Para quem quer investir no comércio eletrônico, mas não sabe como, contratar uma empresa que faça a gestão do negócio pode ser uma boa opção. Há 5 anos atrás, a gente, numa parceria, viu esse atendimento diferenciado que poderia dar muito certo. A união do know-how de web com a união do know-how de varejo e do setor de moveleiro, né? A gente atende outros setores e outras empresas, né? Mas isso é mais um atendimento como uma parceria mesmo do que como uma prestação de serviço, né? A gente já está com a cadeia há 5 anos. A gente cuida de toda a operação online da empresa, né? E somos focados nisso, enquanto a empresa continua focada nos seus produtos, no atendimento dos seus clientes. Também existem casos em que os empresários se arriscam por conta própria. Para Antônio Nelson Júnior, proprietário das lojas Bom Preço, valeu a pena, mas o aprendizado foi longo. A empresa procurou um bom gestor da internet, né, e recrutar bons profissionais, né, profissionais que já tinham algum conhecimento do assunto, né, e trouxemos aí para trabalhar na empresa, né. Os empresários que pretendem, né, trabalhar nesse ramo, que não esperem que a coisa aconteça muito rapidamente, né. Quando se fala de um caminho, é a própria maturação do site, né, do comércio eletrônico, da sua visibilidade, das credenciais que você tem que angariar, né, que você tem que trabalhar todas essas questões, né? Nós estamos há 3 anos na internet, né, e ainda tem muita coisa para fazer. Nas lojas Bom Preço, o estoque da internet é dividido com o das lojas da região. Assim que o pedido do cliente é conferido na sede, a nota é emitida e enviada para o depósito. Lá, a mercadoria recebe uma etiqueta especial que a difere das outras entregas. Ela se torna relativamente caro porque é ilusão você achar que um site, né, uma loja e-commerce, ela não tem realmente os custos de uma loja física normal, mas ela tem outros custos que sobrepõem esses valores. Então é um custo razoável, sim, para se manter um site. Realmente não é barato investir em comércio eletrônico, ou e-commerce, como é chamado. Mas isso não significa que empresas pequenas não possam concorrer com grandes varejistas. Existem muitas opções hoje para você descobrir qual é o melhor produto para se divulgar ou qual a melhor marca, por exemplo. O próprio Google tem uma ferramenta que se chama Google Insights for Search. É uma ferramenta que você faz comparações para saber o que os usuários estão procurando mais e daí descobrir o que você deve colocar na rede. Outra opção também é você utilizar o Google Analytics. O Google Analytics é uma ferramenta também gratuita que você instala no seu site e descobre o que as pessoas procuram no seu próprio site. No caso do Google Insights for Search, por exemplo, é muito interessante que você descobre por região. Você pode saber em cada estado o que as pessoas procuram mais, em cada país, numa determinada época do ano. Então, eu quero saber o lançamento de uma nova campanha, de uma nova linha de móveis, por exemplo. Então, eu vou descobrir, através do Google Insights for Search, qual é a época do ano que as pessoas mais procuram um determinado móvel, um determinado estilo, ou se a procura por cores, ou por tendências, ou por madeiras, ela varia de acordo com a época do ano, por exemplo, com a sazonalidade. Então você consegue descobrir tudo isso através das próprias ferramentas disponibilizadas na internet. Eu finalizo este MVTV especial com uma dica para você. Se o comércio eletrônico ainda não te interessa, é melhor ficar esperto com a internet. Hoje, cerca de 15% da população brasileira consulta a rede antes de comprar. E desses internautas, 60% entram no site da empresa antes de efetuar a compra.